Olá, meu nome é Kátia Antunes, eu sou advogada, mediadora, consteladora familiar e eu tô dedicando esse canal para trazer casos práticos para compartilhar com quem tem um pouquinho mais de interesse de conhecer essas técnicas. Hoje eu vou falar de um caso de constelação familiar. Você vai conseguir ver em outros vídeos meus, aí nesse mesmo canal, um pouquinho do que é a constelação, como é que ela funciona, de onde ela veio. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha nos outros vídeos. E aqui eu vou me dedicar a contar um caso prático. Antes de contar a constelação, eu vou contar um pouquinho um processo que eu vivi, né? Em 2010, mais ou menos, eu e meu atual marido, a gente estava com muita vontade de ter filhos, já estava planejando isso e tal. E aí eu resolvi que era hora de lidar com uma questão que eu nunca tinha parado para olhar. Até porque ela é meio esquisita e eu tinha até um pouco de vergonha de contar para os outros. Eu passava mal toda vez que eu via um bebê recém-nascido. Sabe quando eles estão assim, todos amassadinhos ainda, assim, antes completados os 3 primeiros meses de nascimento? Pois é, aquilo me incomodava demais. Então eu já estava naquela fase de visitar amigos que estavam tendo filhos e tal, e eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu ia lá, dava uma olhadinha, cumprimentava os pais e logo pedia água para sair ali de perto, porque eu começava a me sentir tão mal, sufocada e subia uma fraqueza, um mal-estar, que uma vez eu insisti de ficar no lugar e desmaiei no quarto do bebê, um vexame, eu morria de vergonha disso. Mas era hora de olhar para isso. Como é que eu ia ter filho? Eu não ia conseguir, ia passar mal na frente do bebê? Não tem condição, né? Então eu fui conversar com o terapeuta. E eu contei para o terapeuta o que acontecia, que eu passava mal inexplicavelmente toda vez que eu estava na frente de um recém-nascido, e que eu ia perdendo as forças e que subia uma angústia e uma aflição e uma coisa horrorosa. E ele falou assim para mim: você já conversou com sua mãe sobre isso? Isso tem a ver com a sua gravidez. Na hora eu não levei a sério. Eu sempre ouvi que a minha gravidez tinha sido muito desejada, que os meus pais, enfim, estavam apaixonados quando engravidaram, então era um ambiente familiar provavelmente propício para um filho, enfim, não li muito a sério, mas ele insistiu e me pediu para contar isso para minha mãe e conversar com ela sobre a minha gravidez. Pois qual não foi a minha surpresa quando eu fui conversar com a minha mãe e ela começou a chorar e me contou a seguinte história: o meu pai teve poliomielite quando a minha mãe estava grávida. E eu já sabia disso. Ele tinha já se recuperado, enfim, ele tinha alguns resquícios pequenos assim na perna, mas parecia uma coisa muito distante para mim, né? E aí ela contou o seguinte, que como a poliomielite, ela é muito comum só em crianças, meu pai já era um adulto de 30 anos, naquela época os médicos demoraram muito para diagnosticar o que ele tinha. Então, num primeiro momento, ele foi internado numa ala de doenças infecciosas graves. E para entrar naquela área, inclusive a minha mãe tinha que ir toda paramentada e toda coberta e tal, não podia encostar nem a mão na maçaneta e tal. Tinha que ter luvas e uma série de coisas. E aí ela ia lá todo dia para ver meu pai, enfim, ajudar a cuidar das coisas e tudo mais. E aí o médico sugeriu que ela abortasse, porque naquele ambiente, convivendo naquele ambiente, ele estimou na época que seria 80% de chance do bebê nascer com anomalia. E minha mãe ficou desesperada. Bom, dá para saber que ela não resolveu não abortar, tô aqui, e o bebê não nasceu com anomalias. Tô aqui também inteira, né? Mas a minha mãe passou a gravidez inteira chorando muito e muito preocupada com o que podia acontecer. E ela conta que ela rezava e chorava com muita aflição todos os dias. E eu posso dizer que eu sei exatamente a dor que ela sentia, porque era a aflição que eu sentia quando eu via um bebê recém-nascido. Então eu conheço a dor que ela estava sentindo, né? E depois que eu soube disso, só o fato de saber disso já me curou. Eu tive depois meus filhos, tive trigêmeos, e tive uma relação maravilhosa com os meus amores, pude viver momentos lindos e gostosos com ele, porque essa aflição tinha passado. Então muitas vezes só você tomar consciência de algumas questões já é suficiente para te liberar daquela emoção ruim ou daquela vivência que não faz mais sentido, né? Que você ressignifica ou você toma consciência, enfim. Contei essa história.
Isso para contar para vocês que apesar de eu achar que eu tinha resolvido a questão, eu ainda não tinha resolvido ela por completo. Então, uns anos mais para frente, eu comecei a estudar constelação familiar, estava apaixonada pela ferramenta, pelos resultados que a técnica trazia. E um belo dia eu resolvi constelar o tema prosperidade. Prosperidade financeira, mais especificamente. A minha prosperidade financeira. E aí, lá no meio da constelação, a pessoa era um representante que estava representando eu, criança, começou a se sentir muito mal, fraca, precisava sentar. Diz que ela estava tão fraca que ela sentia que ela não ia ficar viva, que ela não estaria viva, ela não sentia força para nada, né? E aquilo na hora me remeteu a questão do que eu contei para vocês agora. E, enfim, me mexeu muito comigo, porque era esse sentimento mesmo, de uma aflição, como se eu não tivesse que estar viva, né? Aquilo ainda estava lá, guardado em algum lugar. O constelador na época fez os exercícios sistêmicos que tinha que fazer e foi colocando o campo em harmonia e tal, e aquilo foi melhorando. E realmente, depois da constelação, aconteceram diversas coisas na minha vida, inclusive perdas de situações ou que depois se revelaram serem um caminho melhor para a prosperidade financeira que eu estava buscando. Então, o que eu tenho para dizer disso é que a constelação ela funciona. Eu tenho casos práticos meus para contar como essa transformação é bonita. E que trazer à consciência algumas dinâmicas que a gente vivencia, elas podem fazer a gente abrir oportunidades para outras vivências, né? A gente não precisa ficar preso a algumas experiências que a gente teve na vida, ou até que os nossos ancestrais tiveram, enfim. A gente tem a oportunidade de mexer em tudo isso e seguir na vida que a gente almeja ter, né? E eu queria contar hoje esse caso, que é meu, e que eu posso testemunhar como um resultado efetivo da constelação familiar. Até logo, até a próxima.